Régua. Apoio Cultural, Panificadora Florença, QR 403 em Samambaia Norte e Drogaria Droga Forte. Preço baixo é aqui, QR 406 Samambaia, 3358-6818. Ativa FM tem notícia, informação, prestação de serviço, o que acontece na nossa cidade, a sua participação. E ele, João Paris, no ar, Passando a Régua. Bom dia, Brasil! Bom dia, meu amigão síndico, bom dia, Conselho Fiscal, bom dia, condômino lindo, amado, latrado. Pelo amor de Deus, não quebra a pilar não, senão o prédio vai cair. É isso aí, começando mais um Passando a Régua aqui na Ativa FM 98. E segunda-feira a gente começa no Alto Astral, porque é o nosso quadro Inteligência Condominial, porque aqui condomínio é papo popular. Quero mandar um abraço pro pessoal da Altec Elevadores, meu amigo Bruno, você que tá aí nos ouvindo, quer dar um tapa no seu elevador, modernização, não esqueça, Altec Elevadores e Sistema Voto na Web, é a Residência Web e a Central Soluções, né? Uma empresa muito bacana, terceirizadora de mão de obra, história condominial. Isso aí, pessoal, aumente o som do seu carro, você que tá no condomínio, já dá um WhatsApp pro seu síndico e vem conosco que hoje aprender muita coisa boa aqui no Inteligência Condominial, porque aqui condomínio é papo popular. E tô com a minha bancada, tava com saudade, né? Esse pessoal fica viajando pro exterior, não me leva, mas tudo bem, né? Eles têm que aproveitar a vida também. Tô com ele, meu amigo Francisco da Residência Web. Bom dia, Francisco, tudo bem? Bom dia, Thiago, bom dia, Vanessa, bom dia, ouvintes aí da Ativa FM. Realmente tava com muita saudade também, né? Passa ligeiro, né? Mas ao mesmo tempo demora também, a gente se prepara para vir aqui, é uma alegria muito grande, uma ótima semana para todos e vamos que o friozinho tá voltando, né? E tô recebendo ela direto da Moca pro Brasil, ela que é uma síndica 1000 estrelas, maiores referências condominiais do Brasil, minha amiga Vanessa Muniz. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Thiago, bom dia, Francisco, como sempre, um prazer enorme estar aqui com vocês, essa segunda-feira incrivelmente maravilhosa, olha só, quase agosto, mês de julho passou tão rápido e a gente quase não se viu, já tô com saudades. E aí, Vanessa, como é que tá Sampa, tudo tranquilo? Graças a Deus aqui tá ótimo, tá tudo muito bem. Sempre, né? Porque São Paulo sempre é uma maravilha, né? Eu falo que aqui tem todas as temperaturas no único dia, são muitas emoções, então não tem como ficar na mesmice, né? É sempre uma aventura. Todo dia é um dia novo, já dizia o poeta, né? Então é o seguinte, vamos cantar parabéns, Francisco? Parabéns pra você nessa data querida. Isso aí, cantar parabéns pra minha amiga Vanessa Muniz, não é aniversário dela, mas é aniversário de 1 ano do Condomínio Informal, esse programa aí que é referência no mundo condominial, né, Vanessa? Olha, 1 ano, Thiago, um ano de muitas alegrias, muitos aprendizados, muita troca, muita energia. Eu vou falar para você, foi um ano assim que passou muito rápido. Nós iniciamos assim na crista da onda da pandemia, mas a gente conseguiu manter o programa firme e forte, cada vez melhor. Recomendo a todos que ainda não se inscreveram, Condomínio Informal, no canal Ponte TV. Hoje nós temos mais de 33 mil inscritos, um nível de conteúdo altíssimo. Super recomendo, viu? Obrigada por se lembrar, viu? Fiquei feliz. Bom demais, é isso aí, pessoal. Condomínio Informal. É assim, ó, eles é parelho com o Inteligência Condominial, tá? Nós estamos tudo junto ali no topo da pirâmide. Mas é o seguinte, o povo quer conversa, quer aprender, quer conhecimento, né? Nossa missão aqui é que você, síndico, tenha mais noites tranquilas de sono, que seja uma gestão de alta qualidade, com boa performance. Então vamos começar, né, com o nosso divã aqui todo dia, batendo papo, trocando ideia. E a pergunta inicial é o seguinte, Vanessa: o síndico deve ouvir as lamentações dos condôminos, minha amiga? Olha, não, lamentações, nem o muro das lamentações. O síndico, ele é o CEO do condomínio, ele deve ser tratado como tal.
para resolver os assuntos da coletividade, assuntos atinentes à gestão, assuntos relacionados à organização administrativa, operacional, jurídica, mas lamentações de verdade, não. Na verdade, nenhum profissional que se preste tem que ouvir lamentações de qualquer pessoa, porque se a gente for pensar, né, o que significa realmente lamentações, o que a gente poderia falar em lamúrias, que é o sofrimento, demonstração de dor, angústia, falar triste, isso não cabe aos síndicos. Vamos aqui ser sinceros. Imaginem só um síndico que tem que cuidar de várias unidades privativas. Vamos aqui colocar vamos colocar no meu exemplo, mais de 1.200 unidades privativas. E aí, de repente, ele tem que se deparar o tempo todo com pessoas com lamentações, sugestões, reclamações pontuais, isso sim. Agora, lamentações não. Sabe por quê? Porque olha a cabecinha de um síndico. Ele é um polvo com uma cabeça, vários tentáculos, tem que cuidar de toda a organização de um condomínio, e colocar essa questão de ter que ouvir lamentações chega a ser até risível. Imagine só a energia que esse síndico vai carregar se ele tiver que ouvir a lamentação, o murmúrio, a dor e a tristeza de todos os moradores. Eu entendo que isso tem que ser um limite, não é uma responsabilidade. O síndico ele já tem muitas responsabilidades atinentes à competência dele para ter que ficar também ouvindo lamentações, né? A angústia, porque aí ele vai deixar de ser o CEO, vai deixar de ser o gestor para ser um psicólogo. Por mais que nós tenhamos que ter expertise, experiência na questão de comportamento humano, não significa que ele vai abrir a porta da administração interna, transformar isso num consultório e ter que aceitar toda e qualquer lamentação que vier. Então nós temos que nos posicionar. Nós temos que saber quais são as nossas responsabilidades e saber até que ponto nós temos que ouvir também os moradores, né? Eu já tive um caso, inclusive, no condomínio, que o morador chegou e ele começou a gritar, começou a xingar, começou a fazer todas as lamúrias, mostrar toda a dor que ele realmente estava sentindo, e aí ele disse: você é paga para isso, você é paga para ouvir as minhas lamentações, porque você está aí para isso. Eu disse a ele: olha, tudo que o senhor trouxe não é uma dor do coletivo, não é uma dor da questão condominial, é um problema pessoal seu, e eu não estou aqui eu até poderia ouvi-lo se o senhor soubesse conversar, se o senhor soubesse chegar a mim de uma forma educada no mínimo, respeitosa no mínimo. No entanto, eu não sou paga, senhor, para ouvir a sua dor, os seus gritos, as suas lamentações, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Verdade. Francisco, o síndico deve ouvir as lamentações dos condôminos? Tiago, é muito importante a gente ter um filtro, né? E ser bastante autêntico. Esses dias aconteceu uma situação comigo, num empreendimento empresarial, onde o acesso de pessoas é controlado, sobretudo a área visitante, e eu sou o gestor desse empreendimento que funcionam vários órgãos públicos, tem empresa também, um prédio com 23 andares, extremamente complexo. E inclusive teve até na semana passada sob ameaça de ocupação, por isso que até a gente não tive condição de fazer a TVN Brasil, e tive que ficar como gestor responsável durante 3 dias aí monitorando, né, possível ocupação de movimentos sociais. Mas enfim, o fato é que eu concordo plenamente com a Vanessa, e no decorrer dessa semana aconteceu um episódio também interessante. De repente na entrada da minha sala, lá na recepção, com a secretária, eu vim de uma reunião, entrei e tinha uma pessoa me esperando que eu não conhecia, nunca tinha visto, nunca tinha falado, e a minha secretária falou: olha, Francisco, essa pessoa quer falar contigo. Eu falei: bom, né? Eu falei: olha, primeiro eu queria saber quem autorizou a pessoa a entrar, porque a recomendação lá é não deixar ninguém entrar sem ser anunciado e autorizado. E perguntei, mas como já estava lá por uma questão até de educação, né? Pedi para minha secretária para que ela se identificasse e dissesse qual era o assunto. E ela se recusou a fazer, dizendo que era uma questão de ordem pessoal. Eu falei: bom,
Se é de ordem pessoal, eu não conheço a pessoa, não tenho nenhuma intimidade com a pessoa, nunca a vi, então não vou atender. Então tinha que ser um psicólogo, né? De ordem exatamente, pessoal. porque assim, eu até perguntei assim, é uma questão do condomínio, é uma questão institucional, é uma questão de algum prestador de serviço que nos atende aqui? Não. Né? Porque aí eu ia fazer uma exceção e não tinha problema nenhum de atendê-lo, até porque naquele momento a minha agenda estava até tranquila, eu tinha vindo uma reunião, mas quando ela falou que é pessoal e não se identificou, eu falei, olha, eu não tenho nada de pessoal com aquela pessoa, então infelizmente diga para ela que ela pode ir embora porque eu não vou atender. Pode até parecer, e a gente que tem, eu sei que a Vanessa também tem essa característica de querer acolher e de atender bem as pessoas, assim como você também, Thiago. No primeiro momento a gente fica assim, e talvez a pessoa do outro lado não entenda isso, mas é porque assim, a gente tem tanta coisa para fazer, e eu não sou terapeuta, eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, e nem sei se esse era o caso, tá? Mas o fato é de que quando a pessoa quer falar contigo e ela não se expõe, ela não se identifica, fica muito complicado para você trazer para a prática alguma coisa. Então, se ela tivesse anunciado, olha, um problema de uma empresa, alguma coisa aqui, mais nada. Então, assim, e isso eu passei o dia todo remoendo assim, né? Porque eu faço o possível para tratar as pessoas bem. Mas se você não manter uma postura profissional, você acaba virando, de fato, um muro de lamentações. E tem muita gente com energia muito negativa. Eu acho que a gente tem que apoiar as pessoas, como a Vanessa bem colocou. No caso lá não tive esse problema, era uma pessoa, né, não foi mal educada comigo em nenhum momento, né, entendeu e saiu. Mas assim, a gente tem que separar realmente, quando no fundo muitas vezes, a gente até tive uma assembleia agora na sexta-feira, uma assembleia virtual, e aí a gente viu muito isso, né? Teve uma pauta tranquila, né? Os condôminos votaram e de repente, né? Começou a surgir um monte de itens lá, como se fosse assuntos gerais que não estava previsto na assembleia, e você percebia claramente isso, a vontade da pessoa falar, de reclamar por qualquer motivo. E eu estava acompanhando o síndico, eu falei, síndico, meu amigo, olha, encerre essa assembleia, porque isso não é assunto de pauta, não é assunto do interesse coletivo. Se ela tiver uma questão pessoal, ela trata depois do particular, mas colocar isso numa assembleia, né? E aí a coisa foi tão curiosa, porque a gente faz o possível para não constranger as pessoas, né? E ela colocou lá no chat, lá na nossa ferramenta no voto da web, que estava inadimplente, por isso que ela não ia votar, não ia continuar a assembleia, mas achava um absurdo. Quer dizer, ela mesma se expôs, e aí daquilo, e aí eu falei, síndico, fecha o microfone dela aqui e vamos encerrar a assembleia, porque não vai resolver. Então você vê que a pessoa tem uma série de angústia, e a Vanessa falou muito bem. Eu acho que assim, as pessoas hoje, elas têm muita dificuldade, muita vontade de falar, só que às vezes elas não escolhem o fórum adequado, elas não escolhem o local apropriado, elas não buscam a pessoa apropriada. E eu não sou, né, sacerdote, não sou pastor, não sou psicólogo, né? A gente tende, a gente vive, mas é muito importante a gente discernir. Se aquilo tem relação com o condomínio, ok, vamos dar atenção sem alimentar muito aquela lamúria, vamos dizer assim. Agora, se aquele não tem que pedir para a pessoa buscar uma orientação adequada, né? Essa é a bancada nossa aqui, a minha amiga Vanessa Muniz e o amigo Francisco da Residência Web. Cara, a Vanessa falou uma palavra que é muito bacana, que é CEO, né? CEO, para quem não conhece, é o presidente da empresa, o dono da empresa, né? Eu acredito que a gente, síndicos, temos que ouvir as demandas dos moradores na ótica do condomínio, não as demandas pessoais, né? A alimentação é igual vocês falaram, né? Acho que às vezes a pessoa vai reclamar para você uma coisa que você não tem capacidade técnica ou conhecimento suficiente para responder. Se for na ótica, por exemplo, da psicologia, se for um problema pessoal com família, essas questões todas, né? E a gente tem que começar a não perder tempo com isso, que eu acho que é o mais importante, né? A dica que eu deixo aqui para um amigo é o seguinte: se a pessoa fazer alguma reclamação, de procurar, peça para mandar via e-mail, porque ela vai ter que escrever, verbalizar aquilo, e aí é uma forma de você ter esse primeiro filtro. Vale a pena progredir com aquela ideia? Não vale a pena progredir? Eu sempre apoio a ideia do seguinte também, que é importante. Trabalhar com síndico, estar como síndico, é ouvir os outros, mas ouvir as demandas, é ouvir as necessidades, que é uma obrigação nossa, é gerar um bem-estar para o condomínio, social, econômico também. Então, assim, a gente tem que ter essa preocupação. Mas, lembrando, amigão síndico, o problema não é seu. E a partir do momento que você absorve esse problema, cara, aí sim ele é seu. Eu falo o seguinte: diga não quando deve dizer não, porque se você dizer sim, meu filho, acabou. Então a dica que fica aí é essa, que a gente possa dar esses canais de comunicação. Quando a pessoa vir procurar você, peça, manda um e-mail. Se for algo importante, ele vai digitalizar, vai verbalizar ali, você vai conseguir filtrar e você consegue inibir essa primeira questão, se é importante ou não. E aí você pode dar uma resposta, isso não é da nossa seara, por conta da pessoa. Se for questões do condomínio, você dá a resolução do problema. Não é verdade, minha amiga Vanessa?
Vanessa? Então vamos seguir aqui nosso programa. Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios. É isso aí, programa feito ao vivo. Acontece e caiu aqui a ligação dela. Vamos lá. Viu, Thiago? Então, assim, enquanto a Vanessa retoma aí, acho que uma coisa que é importante a gente colocar em conta, você falou aí no CEO, no Chief Executive Office, e a gente tem que ter clareza que o síndico, assim como acontece na empresa, na organização, ele precisa de fato ter o conhecimento todo. Então, o CEO da empresa, na realidade, ele não é aquela pessoa especialista em determinada coisa, mas ele é um grande especialista em ser um generalista. Então, ele tem que estar atento a toda essa parte, né, da gestão do condomínio, assim como acontece também das empresas. E a gente precisa entender, na semana passada eu tive uma reunião num outro condomínio aqui em Águas Claras, que a gente atende também há muitos anos, e fui lá ouvir, né, uma encarregada lá, junto com a reunião do síndico, algumas queixas, né, e a gente percebeu lá na conversa que tinha muitas coisas que até então eles estavam entendendo que a nossa ferramenta não atendia, mas é porque a pessoa, ela se recusava em usar os recursos da ferramenta. Então eu disse para ele, olha, a gente tem uma série de funcionalidades. Um exemplo é o pré-cadastro de morador, mas ela preferia cadastrar manualmente, estava insatisfeita porque dava muito trabalho. Eu falei, mas você tem uma ferramenta que faz um pré-cadastro, que já anexa o documento, que você pode validar ou não, e a pessoa já recebe um login sem. Agora, se você quer fazer isso pessoalmente, não adianta você ter, eu até brinquei com ela assim, é a mesma coisa de você ter uma moto, um veículo e estar andando de a pé. Então, assim, isso depende muito. E aí foi boa a conversa, ela entendeu, e o síndico estava presente também e a coisa funcionou muito bem. Ei, Vanessa? Vanessa? Alô? Vamos lá. Tô aqui te ouvindo. Tranquilo, é porque caiu a ligação, voltando aqui. A gente tá falando da palavra CEO. Você faz um comparativo do CEO com o síndico. Não entendi. Faça um comparativo, CEO e síndico. O maior comparativo de um CEO com o síndico, primeiro, né? Fora as decisões soberanas da Assembleia, o síndico é a figura, a autoridade máxima dentro da edificação. Isso tudo por conta, decorrência da lei, da legislação. O próprio artigo 1348 do Código Civil, ele traça todas as competências exemplificativas, obviamente, porque nós sabemos que tem muito mais atribuições à carreira, ao cargo de síndico de um condomínio, assim como o CEO de uma empresa. Ele é a autoridade máxima ali, não é? Querendo ou não, ele é a pessoa que gerencia, coordena, o grande maestro, assim como o síndico nos condomínios. Então, nós temos que tratar esse síndico como tal. Não é? Nós temos que colocar, uma vez que alguém assume uma responsabilidade por cuidar de algo, essa pessoa também deve ser respeitada como gestor, como até, entre aspas, uma autoridade também. Porque não é um absurdo, eu vejo hoje nos condomínios, quererem contratar um síndico para tratá-lo, desculpem até a palavra, mas como um empregado CLT, né, artigo 3º da CLT, com atribuições do empregado, quando na verdade ele não é um empregado do condomínio, ele não é subordinado aos moradores, ele é subordinado às decisões da legislação, da Assembleia, à legislação, à convenção, regulamento, assim como esse CEO também é subordinado à cartilha que ele assina quando é contratado. Né? Se você quer dar autoridade para alguém cuidar de algo e você não dá poder a esta pessoa, não dá liberdade de trabalho, não dá certo. Por isso que eu trago as constelações sistêmicas para o mundo corporativo, para os condomínios, para que as pessoas entendam os papéis que as pessoas devem ter dentro de uma organização, seja ela de uma empresa, de uma multinacional, uma empresa pequena, familiar, seja pelos condomínios, não importa o tamanho que seja, né? Existe somente um síndico e esse síndico não pode ser somente o responsável na hora de dar, desculpa a palavra, dar uma coisa errada, e na hora que ele tem que trabalhar, mostrar todas as suas competências e habilidades, ele ser tolhido, cortado, né? Expurgado, rechaçado. Não tem condições, né? Isso aí, inteligência condominial, a revolução dos condomínios, porque aqui condomínio é papo popular. Chega conosco que o papo é muito bacana. Você que tá na Ativa FM 98.1,
Vem pra cá, cara, que você vai aprender muita coisa legal. Já avisa pro seu síndico para não perder aqui o nosso interesse condominial. Acontece toda segunda-feira, das 7 às 8, aqui com um bate-papo muito legal comigo, a Vanessa Muniz, direto da Moca, São Paulo, e meu amigo Francisco da Residência Web. Então vamos lá, né, cara? Eu gosto muito do plantão tira dúvidas aqui, é muito legal, porque é a demanda do pessoal aqui, é a coisa na prática, né? Então vamos lá, a primeira pergunta de hoje é do meu amigo Paulo Celso. Olha, Paulo Celso, lá de Minas Gerais. Já quero aproveitar e mandar um abraço à minha avó aí, tá lá, Minas Gerais, lá, Minas Gerais. Vamos lá, Vanessa, presta atenção, Francisco, na demanda do meu amigo Paulo. Ele fala o seguinte, acho que ele é o síndico aqui do condomínio. Ele fala, contratou uma pessoa física para fazer a pintura do portão. Beleza, né? Até então tudo tranquilo, né? Só que em algum momento da pintura lá, deu algum vento e respingou tinta no carro do condomínio. Aí ele pergunta o seguinte: quem arca com esse custo? O vizinho pode me obrigar a reparar somente o local que ele deseja? Ele quer que o condomínio pague um polimento no carro dele, nos locais que ele deseja. Que vai fazer 3 orçamentos, né? O condomínio já tem 3 orçamentos, ao final serão 6 orçamentos. Podemos escolher um local mais em conta para fazer o reparo? E aí pergunta assim, como agir corretamente nesse caso? Pois o vizinho está furioso, o cara tá brabo, hein? Ameaçando processar o prédio. E aí, Vanessa? Olha, primeiramente, nós temos que entender o que é um dano, não é? E assim, os danos materiais, que no caso aí foi um dano material, são sempre aqueles que atingem diretamente, pensem, o patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas. No caso concreto aqui, atingiu o vizinho, uma pessoa física. Esses danos materiais, eles também podem ser configurados por uma despesa que foi gerada por uma ação ou omissão indevida de terceiros, ou pelo que se deixou de oferir em razão de tal conduta, caracterizando a necessidade de reparação material para o caso concreto. Então veja, o condomínio contratou um profissional, neste caso não importa se pessoa física ou se pessoa jurídica, e este profissional, ele trouxe um dano ao vizinho. Ele está prestando serviços para o condomínio. Então, por conta da ação dele de pintar o portão do condomínio e respingar tinta no vizinho, no veículo do vizinho, na propriedade do vizinho, o condomínio é obrigado a reparar este dano. Então, existe a necessidade dessa reparação. Então, sim, o condomínio deve arcar com isso. É claro que quando você contrata um profissional, seja ele pessoa física ou jurídica, ele pode cobrar isso do profissional que efetivamente teve a ação de causar este dano. Eu não esperaria o profissional pagar diretamente ao vizinho. Eu entendo que o condomínio contratou mal, contratou um profissional que não tomou os cuidados devidos e necessários para a realização do serviço, e ele, por uma ação dele, cometeu um dano ao patrimônio deste vizinho. Logo, o condomínio deve pagar e depois cobrar, né, deste profissional este dano feito. Inclusive, tem algumas obras, eu não sei qual é a magnitude dessa obra, mas existem profissionais que já trazem também o seguro. Nesse caso, pelo que a gente está falando, foi uma pessoa física, o cara não deve pagar nem seguro do carro dele, às vezes, pagar nem seguro de vida, paga seguro de nada, vai dar um prejuízo maior. Então, o condomínio, para não ter um problema, né, maior do que aquele já causado a este vizinho, deve sim reparar o dano, deve pelo menos se levantar aí 3 orçamentos para resolver essa questão. Se for necessário, dependendo do valor, do custo, né, deste dano, verificar se não vale a pena acionar o seguro. Às vezes não vale a pena, às vezes é um dano pequenino, não vale a pena, mas dependendo do valor, imagine só, é diferente você falar assim, olha, eu pintei um Fusca de alguém, puxa, eu pintei o Jaguar daquela outra pessoa, diferente, são danos diferentes.
Então tem que ser verificado, no caso concreto, o valor da magnitude deste dano, para verificar, inclusive, se vale a pena acionar o seguro do condomínio, não. Mas, de qualquer sorte, deve sim reparar o dano e depois cobrar do prestador de serviço. Vanessa, eu costumo resolver isso da forma correta, né? Eu, quando acontece essas coisas com o veículo, eu prefiro pagar, por exemplo, vem o orçamento, a gente tira às vezes uma média ali, né, um valor justo de mercado, faço a pesquisa e pago para a pessoa e a pessoa vai resolver. Porque muitas vezes se eu mandar, por exemplo, pintar um carro e fica zebra, é mais um problema ainda. Pode resolver dessa maneira também? Faz um acordo ali entre as partes, assina e passa o dinheiro? Pode sim. Você pode dar a opção, inclusive, da pessoa apresentar também prestadores de serviço que possam reparar este dano. Né? A gente normalmente faz o levantamento de 3 orçamentos. A prática é essa, inclusive jurídica, levantar pelo menos 3 orçamentos para que seja pago pelo valor mais em conta, inclusive, ou o que efetivamente vai resolver aquele problema. E aí, obviamente, você vai fazer um recibo, não é, de pagamento para aquela pessoa, para ela, por exemplo, fazer um prestador de serviços de confiança, porque pode acontecer do condomínio contratar uma empresa, não ficar bom, aí o cara fica reclamando, aí vira. Agora, se ele também assume a responsabilidade de reparar este dano com o profissional da confiança dele, por que não? Não é? Eu não vejo problemas, inclusive acho que dá super certo e evita maiores conflitos. Beleza, e Franciscão, você que já teve experiência como síndico? Isso aí infelizmente é muito comum, né? E muitas vezes eu diria que por descuido, às vezes até por preguiça, né? O cara vai ser rapidinho, só jogar aqui uma tinta no portão, mas a natureza está aí, né? Então esse caso infelizmente é muito recorrente. Eu acho que tanto você como a Vanessa já disseram tudo. Então, o condomínio tem que realmente indenizar quem sofreu aquele dano, isso aí não há que se falar nada em sentido contrário. E o condomínio depois acerta com o profissional. Você colocou uma coisa importante, Thiago, que eu acho que é muito pertinente também, que muitas vezes, às vezes a gente pensa de modo muito pequeno. E às vezes você fica muito brigando ali com os orçamentos. Se não for uma coisa de fato exorbitante, que você percebe que a pessoa está querendo se aproveitar daquela situação para ganhar um dinheiro, houve uma pintura, um dano, digamos, na lateral direita, e o cara quer pintar todo o carro, fazer um polimento cristalizado, aquela coisa toda. Então a gente tem que se colocar no lugar do outro também, mas tem que ficar atento. Se não for uma coisa exorbitante, a melhor coisa realmente é fazer um acordo e deixar que ele resolva aquele problema, porque é muito comum você levar num prestador de serviço que aparentemente você pode ser o menor preço, mas que você não tem conhecimento, e depois você ficar com um problema, porque o cara demora para entregar o carro, depois o carro não é entregue daquele jeito aquele que é digamos, o que sofreu o dano, né? Gostaria de receber. Então é bom fazer um acordo, deixar na mão dele, pega um recibo de quitação total e tá tudo certo, né? E outra coisa importante, questão de veículo, pessoal, fala porque eu já trabalhei nessa área aí, uma das áreas que eu já trabalhei, muitas vezes acontece muito isso mesmo. Às vezes tem que, por exemplo, pintar uma parte, polir a outra, porque a gente tem que entender da diferença. Exatamente. Então, assim, às vezes faz parte disso. Por isso que eu falo que eu aconselho o seguinte: nesses casos de veículo, tira uma média, não fala meio barato às vezes, tira uma média que é o mais justo, paga o cara, eu já fiz isso, né? Faz o contrato judicial que tá pagando, está sendo devido ao dano causado, porque lá na frente pode dar algum BO na hora de executar esse trabalho. Então aí vai ser mais um problema pro síndico. Quando o cara tá resolvendo, ele resolve entre ele, você fez a sua parte aqui, que é ressarcir o prejuízo causado, e o cara resolve lá a parada dele, no tempo dele também às vezes, né? Mas é bacana, esse aí, não, Vanessa, vamos que vamos, né? Com certeza, o importante é reparar o dano, né? Da melhor forma para o condomínio, da melhor forma para a pessoa que foi atingida, né? No seu bem material, para que a situação fique resolvida para todos. E veja, o vizinho, né? Ninguém quer arrumar encrenca com o vizinho, e ele tem razão no seu pleito, porque afinal é só a gente se colocar no lugar do outro. Vocês gostariam de ter o seu bem imaculado por conta de um dano causado por outro? Não, ninguém gosta, né? É verdade. Então é isso aí, galera. Inteligência condominial é uma revolução dos condomínios, porque aqui condomínio é papo popular. Vanessa, você gosta de gato? De gato? Isso. Não sou chegada em gatos, não. Você gosta de gato? Não. Também não tenho muita afinidade, não. Se for uma gata, até que tudo quem sabe, né? Mas gato não é minha praia, não. Então vamos lá, ó. Olha só a pergunta do Leandro do Rio de Janeiro. Ele fala que lá no condomínio dele tem uma inquilina de 80 anos de idade
E aí, segundo ele, tem um gato que circula pelo condomínio, né? São 3 blocos, né? E segundo ele, essa equipe vive alimentando esse gato, dá comidinha pro gato, pega o gato, e aí o gato solta, aquela coisa toda de gato, né? De ficar rodando e depois voltar pra casa, né? E ele fala o seguinte, que ele já aplicou a primeira multa. E o seguinte, é que o gato continua rodando no condomínio. Ele pergunta o seguinte: e aí, galera, o que fazer nesse caso? E aí, minha amiga Vanessa, e essa história do gato? Olha, eu vou te falar uma coisa. É uma situação super complicada, porque eu não vejo e nem admito, né, esses animais de estimação nas áreas comuns do condomínio, né? Até porque são animais de rua normalmente, são animais que foram abandonados e tem os locais certos para serem recolhidos. Porque se a gente começar a permitir animais nas áreas comuns do condomínio, a gente vai trazer, por exemplo, doenças. Normalmente esses animais estão abandonados, trazem doenças, traz um monte de questões de saúde pública, sanitária para dentro dos prédios. E normalmente sempre tem uma boa alma, condomínio boa alma, que acaba acolhendo esses animais, e aí até que leve para a unidade privativa e adote esse animal, normalmente eles querem adotar deixando nas áreas comuns do prédio, colocando alimentos. Aí, claro, você já dá, o animalzinho já está você é abandonado. Aí você já traz alimento, água, tem farinhas que colocam até leitinho na garagem e ainda querem que o síndico mantenha aquilo ali, porque é fuxo o animalzinho. Só que nós temos que tomar muito cuidado com tudo isso, porque é assim, nós não podemos impedir que uma senhorinha como esta, né, leve os animais de estimação para dentro de sua unidade privativa. No entanto, nós não podemos permitir que esses animais sejam acolhidos e adotados e fiquem circulando nas áreas comuns do condomínio. Acontece já tive um caso de um gato, inclusive gato, foi atropelado na garagem, e tudo em decorrência de ser acolhido nas áreas comuns do prédio. Já tive um caso de um cachorro também que entrava no prédio porque ele nunca mais queria sair, né? Todo mundo alimentava ele nas garagens ou nas áreas comuns, aí não queria sair mesmo. Só que junto com essas questões de alimentação de animais de estimação, né, entre aspas, nas garagens ou nas áreas comuns do prédio, nós também trazemos outros animais, por exemplo, roedores, ratos, ratazanas, para dentro da edificação, que vem por conta desse cheiro da comida, da ração, desses animais que são acolhidos por esses moradores nas áreas comuns. Então, veja, não tem o menor cabimento o condomínio permitir esses animais nas áreas comuns do prédio, mesmo porque os empregados do prédio não são contratados para ficar cuidando de animais de estimação de moradores. Então essa senhora que fica circulando, ela tem que ser notificada, né? Não vou nem falar advertida, porque tem gente que acha que a advertência é uma coisa muito, meu Deus, uma advertência, né? Ser lembrada, ser notificada de que efetivamente nos condomínios não pode, nas áreas comuns, ficar com animais desconhecidos, porque temos a questão da saúde, da segurança, do sossego, que efetivamente devem ser respeitados dentro de um condomínio. Então, aqueles 3 S's, eles também ali devem ser vistos pelo síndico, pelo gestor, de que não pode permitir. Então ele deve notificar aquela senhorinha para que ela resolva a situação, ou ela cuida de uma vez só e adote, acolha e cuide por seus próprios meios, não trazendo nenhum problema à segurança, à saúde, à salubridade do condomínio, ou ela efetivamente resolva de outra forma. Isso aí, o gato dá treta. Francisco, o que você achou da historinha do gato aí? Qual conselho dá pro síndico? Pois isso é uma situação muito recorrente, né? E eu já tive várias experiências com isso, tanto com gato
né, em condomínios inclusive horizontais de casa onde morei, alguns moradores compadecidos faziam uma casinha e colocavam do lado de fora do portão, com água, com comida, quer dizer, e aí foi objeto obviamente de reunião no condomínio e a decisão de remover todas essas casas, né? Se a pessoa quer criar, ela leva para dentro e cuida, né? Não simplesmente faz aquele trabalho ali como se fosse, entre aspas, um trabalho social. A gente sabe que tem muitas instituições sérias que podem acolher de fato esses animais, então você quer ajudar, ajude uma instituição, né, a fazer o trabalho. Um caso particular que eu tive, não é gato, né? Talvez até fosse o gato, talvez até nesse caso ajudasse, mas, por exemplo, num outro empreendimento que eu fui gestor durante muitos anos, comercial lá também, a gente tinha muito problema com pombo, né? Porque o que acontece? Tinha uma pessoa que trabalhava no prédio, num escritório lá desse empreendimento comercial, e ela gostava de alimentar os pombos. Então, quando eu assumi lá, tinha muito pombo naquele condomínio. E o pombo, ele tem uma característica muito interessante, que se ele se abrigar naquela localidade ou se ele nascer naquela localidade, ele vai ficar ali até o final da vida, porque o pombo, você pode soltar ele em qualquer canto do planeta que ele volta para o local onde normalmente nasceu. Então, ele tem um sensor, um radar fantástico, né? Então, o que ela fazia? Ela chegava mais cedo no trabalho, levava lá um pratinho, colocava ração, inclusive até no período de férias, ela passava lá para dar uma alimentada. E quando eu verifiquei aquela situação, porque mais a gente vai fazer, né? A gente tem que tomar o cuidado de não maltratar os animais, mas isso não quer dizer que a gente tenha que convivê-los pacificamente, até porque ele é um transmissor de muitas doenças, né? Então lá a gente contratou uma empresa especializada para poder fazer a prevenção, né? Usando meios apropriados, sem maltratar, sem matar nenhum desses animais, mas a pessoa vinha todo dia e jogava lá a ração, e era uma coisa bastante complicada. Então o que a gente fez? A gente posicionou, porque ninguém sabia, mas eu não tinha como documentar isso. Até instalamos algumas câmeras e quando a gente identificou quem era a pessoa, notificou o proprietário do imóvel, né? E o serviço de limpeza e de vigilância passou a sempre que recolher, cada vez que ia, a multa ia dobrando, até que no final das contas a empresa acabou demitindo a pessoa, porque não tinha jeito, realmente não tinha jeito. E ainda assim demitida, ela foi lá algumas vezes, virou quase que como se fosse uma birra, né? E aí o condomínio entrou na justiça contra essa pessoa e conseguiu uma medida, né? Uma medida até extrema, né? De reparação. Mas então veja que a gente tem que pensar realmente na coletividade, né? Não dá para a gente abrir mão, não é que a gente seja intransigente enquanto gestor, é porque a gente é um cumpridor da norma, e a norma ela não pode valer só para mim ou só para o Tiago, né? Ou só para a Vanessa, ela tem que valer para todos, né? E ela tem que ser seguida, porque senão você perde o controle, né? Francisco, agora uma coisa na minha mente que acho que é importante também, e o seu sistema tem, é cadastrar esses animais, né? Para você poder identificar. Às vezes eu posso até, olha, meu fugiu, saiu, o dono vacilou ali, ele está na área comum, para você recolher, devolver para o dono de destino, até você poder identificar de quem é o animal, né? Sim, a gente tem uma funcionalidade que é muito usada no Residência Web, que é o cadastro de pet, e esse cadastro de pet ele tem várias vantagens. A primeira delas é você identificar dentro do condomínio qual é o pet realmente do condomínio, né? O gato, o cachorro, né, que tem ali dentro do condomínio. Então você tem ali um cadastro simples, com nome, com foto. Muitas vezes acontece de um descuido, né, e a pessoa deixa a porta aberta ou o animalzinho sai e às vezes some também e fica a família toda comovida e busca atrás, então ajuda na identificação. Mas eu digo que uma das grandes vantagens desse modo dentro do Residência Web também é a possibilidade de você cadastrar inclusive ali as vacinas, organizar o período de consulta. Então para o morador, para aquele que tem seu pet, ele pode organizar a vida dele. Olha, eu tenho que vacinar meu pet tal dia, deixar lá para o condomínio, porque a gente sabe que esses animais eles precisam de um cuidado e tem que tomar vacina, aquela coisa toda, né? Nos casos dos cachorros tem a vacinação antirrábica também, gatos também. Então assim, é muito interessante essa funcionalidade. Você primeiro, o condomínio passa a ter um inventário desses animais, você passa a ter um controle efetivo, né, do tipo de animal que você tem, do porte deles, e se houver alguma situação de desaparecimento ou até mesmo você identificar um animal solto, que às vezes pode acontecer não sendo intencional, né, você consegue identificar de quem é aquele animal, de que é aquele proprietário, porque a gente pensa assim, mas eu moro no prédio, sim, mas a Vanessa citou um exemplo num prédio de 1.200 unidades, eu agora no domingo eu tive num empreendimento, né, com 2.500 unidades, né, e lá moram 35 mil pessoas. Caramba. Então, um condomínio horizontal. Então, como é que você vai saber que o totó é do Tiago, o totó é da Vanessa? Então, é muito complicado isso. Então, acho que essa funcionalidade, você ter esse controle e o incentivo de uso dessa funcionalidade ajuda muito a gestão. Beleza. Vanessa? Essa semana eu vi que você fez uma assembleia que durou 6 horas, né?
Eu queria que você comentasse essa experiência e qual o segredo para dar certo isso aí, cara. Olha, primeiramente, assim, eu amo fazer assembleia. É o momento que eu tenho maior interatividade com os moradores, não que eu não faça isso fora. O trabalho ele já começa fora da assembleia, né? Essa foi uma assembleia bastante complexa, por quê? Porque ela trouxe assuntos da gestão anterior, com a prestação de contas por determinados períodos, e trouxe questões da minha gestão. Eu fui muito corajosa em trazer 15 itens para uma pauta. Mas as pessoas falam assim, mas 15 itens é muita coisa. É verdade. Mas muitos itens que foram trazidos foram somente para ratificação de assuntos emergenciais e urgentes que foram ocorridos dentro do período de gestão, e também assuntos que nem sempre precisariam de ser levados para a Assembleia, mas eu sempre gosto de ratificar para efetivamente trazer mais segurança jurídica aos meus atos. Essa foi uma Assembleia virtual por conta do período de pandemia. É um condomínio com 176 unidades privativas, é um condomínio pequeno, não é um condomínio grande, mas, no entanto, nós temos muitas famílias. E uma questão bastante interessante é que este condomínio, no passado, quando não era possível fazer as assembleias virtuais, ele tinha muita bagunça, muita zona, muita briga, porque é um condomínio mais velho, um condomínio mais maduro. E então eles tinham uma dinâmica completamente diferente. Então, assim, para essa assembleia dar certo, eu iniciei mandando uma carta aos moradores, não é? De como eles deveriam, uma recomendação, como as pessoas devem proceder nas assembleias. Uma questão de etiqueta condominial para a assembleia, né? Então eu tenho o hábito de mandar aos meus moradores antes, né? Uma semana, 15 dias, e aí vou mandando sempre, até o dia da assembleia, um comunicado de boas práticas, boas maneiras de como se fazer, porque assim, olha, infelizmente, né? Aquelas questões que a minha avó falava assim, quando o burro fala, o outro abaixa a orelha, os condomínios isso acontece muito, só que daí você não pode falar dessa forma, né? Então você coloca, olha, querido morador, enquanto o morador estiver fazendo uso da palavra, por favor, aguarde. Então começa assim, educando, trazendo um pouco de conscientização de como se proceder para uma assembleia equilibrada, uma assembleia tranquila. Essa foi uma assembleia bastante peculiar, porque existe ainda uma animosidade entre o síndico anterior, que é um síndico morador, não é um síndico profissional, e a massa condominial. Os moradores estavam, de certa forma, tinham um grupo dividido, o grupo do síndico anterior, o grupo da oposição. Então, imagine só, você, síndica profissional, ter que ficar trazendo harmonia e trazendo considerações de boa educação para uma assembleia que tinha tudo para animosidade. Então, todo tempo eu tive que ser uma grande articuladora, porque a assembleia você tem que ser um grande articulador, ter estratégia, não adianta cair de paraquedas numa assembleia, tem que ter estratégia, né? Para você ver lá 3 itens de prestação de contas, uma do período do síndico anterior com a administradora anterior, outra com a administradora atual e o síndico anterior, e outro com a minha. As minhas contas, graças a Deus, foram todas comprovadas, mas naquela gestão anterior, com auditoria, então com o auditor se manifestando, então vira realmente uma palestra, né? Porque foi praticamente um congresso, 6 horas. Então você tem que ter muito jogo de cintura. O que me deixou bastante feliz é que a assembleia não esvaziou. Para mim foi uma novidade, porque normalmente vai avançando o horário e as pessoas vão indo embora, vão perdendo interesse. Não, essa assembleia não esvaziou. As pessoas que iniciaram na assembleia, elas permaneceram na assembleia firme e forte. E olha, ela só terminou a 1h da manhã, porque eu disse a eles, olha, me desculpem, nós estamos em assuntos gerais e eu estou cansada, não estou passando bem, preciso dormir. Ai, desculpa. Não, então a assembleia está encerrada, mas veja, foi uma assembleia dinâmica, uma assembleia que não teve esvaziamento, as pessoas participaram, uma assembleia que eu tive
todos os itens aprovados, todos, com exceção somente do sobrestamento da questão da prestação de contas do antigo gestor, que eu mesma sugeri, olha, existem pontos dos quais o síndico não teve conhecimento, existem pontos que precisou realmente de mais tempo, então a minha ideia é suspender a extinta e levar numa próxima assembleia. Todos aprovaram, foi tudo bacana, mas o mais difícil, por isso que acabou demorando, foi porque os moradores o tempo inteiro queriam utilizar a minha gestão na assembleia para atacar o antigo gestor. Então você veja, todo o tempo, senhor, isso não faz parte da pauta. Senhor, tome cuidado com o que o senhor está falando, que a assembleia está inclusive sendo gravada. Senhor, por favor, o senhor já deu tempo suficiente de se manifestar. O tempo inteiro educando moradores. Então, mas foi uma assembleia muito bacana. Eu ficaria muito chateada se ela tivesse esvaziado. Só esvaziou porque efetivamente eu pedi e falei, não estou passando bem, já chega 1h da manhã, tenho reunião amanhã, os senhores têm tempo de sobra, mas eu não tenho. E aí acabou, mas foi uma assembleia bastante interessante, bem interessante. Bacana. Francisco, eu tenho certeza que só deu para fazer porque era virtual. Se fosse presencial, talvez. Olha a importância das assembleias virtuais. Já tem um projeto de lei agora para definir esse assunto, né? Ser uma opção, dar uma opção para os condomínios. E é importante essas assembleias virtuais porque, como a Vanessa falou, participação. E primeiro, a pessoa ficar o período todo, porque ela vai estar em casa, onde esteja mais acomodado, com mais tranquilidade, pode estar fazendo atividade, participando da Assembleia. Isso é importante pra caramba, é o que eu falo. As Assembleias virtuais é a democratização definitiva dos condomínios, né, Francisco? A gente recentemente teve um condomínio, cliente nosso, que é cliente da Residência Web e passou também a ser cliente do Voto na Web. E é um condomínio com 450 unidades e que nunca tinha tido uma assembleia com mais de 100 pessoas, e olha, com muito esforço. E é um condomínio também, como a Vanessa colocou, é um condomínio horizontal, mais maduro também, então a gente via das pessoas alguma dificuldade. Nós começamos uma assembleia 9h da manhã e essa assembleia, ela se estendeu até quase 14 horas e tinham apenas 4 itens na pauta. A Vanessa colocou uma pauta extensa e a gente de fato tem que tomar cuidado quando a gente coloca uma pauta extensa, mas sobretudo quando a gente não se prepara para isso. Então acho que a primeira coisa você tem que ter uma estratégia para qualquer assembleia, e essa estratégia ela passa, né, de você debater os assuntos. Nesse caso específico desse condomínio, era um condomínio que estava discutindo o processo de regularização fundiária e tinha por trás do condomínio um incorporador que no passado, digamos assim, adotou algumas medidas não muito ortodoxas e saiu a regularização desse condomínio aqui no Distrito Federal, e então a pauta era muito relevante. Então a gente teve, tanto é que nós apoiamos lá a gestão em organizar a pauta dessa assembleia e levar uma assessoria jurídica que ficou à disposição de todos os condôminos durante a assembleia, tomar o cuidado, por exemplo, de fazer uma coisa que foi fantástica e que ajudou muito, né? Como a gente sabia que era um tema muito polêmico e muito controverso, nós criamos um formulário via Residência Web, onde os condôminos com antecedência, né? Inicialmente queriam fazer a assembleia muito rápido. Falei, calma, gente, é uma pauta importante, relevante, não precisa correr. Vamos dar um tempo. Então a gente propôs que eles fizessem um formulário usando a nossa plataforma e abriram com antecedência para os condôminos mandarem até 5 perguntas, né, daqueles temas específicos antes da assembleia. E aí os condôminos mandaram quase 100 perguntas e essas perguntas elas foram submetidas à assessoria jurídica para que respondesse previamente, e essas respostas a essas perguntas foi enviada com antecedência antes da assembleia, tudo estabelecendo um prazo, né, para todos os condôminos, para evitar perguntas repetidas, né, coisas que não tinham muito sentido, exposições desnecessárias de pessoas ou de fornecedores. E na sequência foi feito um vídeo, né, da síndica chamando as pessoas da assembleia, colocando como é que deveria se portar, a importância, e foi um sucesso. Foi uma assembleia também bastante extensa, todos os itens foram aprovados, e a maior alegria que a gente teve foi perceber que as pessoas jovens e os jovens há mais tempo participaram. Foi uma assembleia que participaram das 450 unidades, participaram 278 unidades votantes, e a gestão, né, eu digo a gestão e consequentemente os condôminos tiveram uma vitória esmagadora, né? Então, dos 3 itens de pauta, o que teve menor votação favorável à proposta da gestão foi de 98% de aprovação. Então, o que reflete isso, como a Vanessa bem colocou? É um preparo, você tem que organizar a coisa, você tem que ser transparente,
E tem que deixar claro que é o seguinte, não é a vontade do síndico, né, é a vontade daquela coletividade. Então, assim, a Assembleia Virtual, ela veio para ficar, a gente tem vários condomínios que estão já fazendo assembleias para provar a permanência da Assembleia Virtual, porque tem se percebido isso, tem se percebido um ganho, tem se percebido, né, um aumento da participação, tem se percebido uma redução do volume de procurações, e uma coisa também que é fundamental, Thiago, a regra está clara, né? Então, no início da Assembleia, a gente sempre fala, gente, olha, cuidado com que vocês escrevam, cuidado com o que você fala, porque tudo isso aqui está documentado, tanto o chat como a gravação. E o nosso sistema, o Voto na Web, ele tem uma série de funcionalidades que dá ao gestor, né, a possibilidade, inclusive, até de expulsar aquele condômino, de bloquear o acesso dele na Assembleia. Felizmente nunca precisou, mas a gente diz isso, olha, aquele condômino antissocial, aquele condômino que estiver usando para outra coisa, ele pode ser, inclusive, expulso, né? Ele recebe um cartãozinho vermelho e somente ele vê. Mas assim, é mais importante realmente isso, uma boa preparação é fundamental, e a gente tem feito com muito sucesso várias assembleias, para você ter uma ideia, do final do ano para cá nós já fizemos mais de 100 assembleias virtuais na nossa plataforma. Bacana, né? Na sexta-feira passada foi a 111ª assembleia, na sexta-feira passada. Né? Bom demais, né? Ô Vanessa. Oi! A Vanessa Muniz, direto da Moca pro Brasil. Ela que é uma síndica mil estrelas, maiores referências do mundo condominial do Brasil. Vanessa, uma pergunta rapidinha aqui do ouvinte. No caso de condomínios que não tem câmera, certo? Ele está tendo dificuldade para notificar o morador. Como proceder nesses casos? Então, mas se o condomínio não tem câmera, não tem como você responsabilizar qualquer ato, né? Mesmo se tiver testemunha? Então, olha só, veja, o fato do condomínio não ter câmeras não significa que não possa ser apreciado a identificação de algo que aconteceu. Você fez uma pergunta bem esquisita até, Thiago. Então, assim, não tem câmera, ok, para quê? Se aconteceu algum fato na área comum do condomínio, precisa efetivamente buscar supostos culpados, supostas pessoas responsabilizadas. Se nós não temos as câmeras, nós temos que ter testemunhas, né? Nós temos que ter fatos que comprovem qualquer ato da pessoa, daquilo que está sendo procurado. Então, o fato de não ter câmeras não significa que não possa acontecer de ter a identificação de algo que que oportunou, que atrapalhou a pessoa que está fazendo essa pergunta. Mas é importante sinalizar que não dá também para ter câmeras em tudo dentro de um condomínio. Às vezes eu vejo alguns moradores fazendo algumas solicitações que são completamente impertinentes, né? Eu não sei qual que é a pergunta desse ouvinte do caso concreto, né? Mas o fato de não ter câmeras no condomínio, não tem câmeras, vai fazer o quê? Vai matar o síndico? Não, beleza, é mais essa questão mesmo, porque eu acho que tá tendo uma situação lá que ele não tá conseguindo provar, né, que a pessoa tá fazendo. Ele sabe quem é, mas como não tem câmera, tem essa questão. Mas você deixou bem claro aí que tem outras formas de você identificar, né? Esse é amigão sim, estamos na reta final do nosso programa Intenso Condominial. Lembrando que amanhã, às terças-feiras, no TVN Brasil acontece nosso programa também, canal 55, para regiões aí do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e também ao vivo lá no nosso canal Intenso Condominial. Francisco, suas considerações finais aí, deixa uma mensagem para nossos amigos síndicos. Bom, Thiago, mais uma vez uma alegria estar aqui no início da semana, começando a semana com o pé direito, né, com bastante animação e retomando, né, uma conversa, um bate-papo com a Vanessa, que é sempre um prazer também, contigo também, de poder ajudar de fato, né, os condôminos, os síndicos, os conselheiros fiscais a buscar alternativa, a ver que é possível a gente transigir, né, sempre de modo adequado, através do diálogo, da participação, mas sempre sabendo disso, né? Que a Vanessa colocou uma coisa importante, eu acho que a palavra que eu deixo para essa semana chama-se autoridade, né? Se a Assembleia elegeu um síndico, lhe deu a autoridade para ser o gestor e assim ele tem que fazer valer a autoridade. E a autoridade é diferente de autoritarismo, né? Então a gente precisa ter claro isso. A autoridade é o que lhe foi concedido e ele tem que fazer valer, né, o seu papel. Uma ótima semana para todo mundo. Beleza. Vanessa, minha amiga, suas considerações finais, deixa uma mensagem para o nosso amigão síndico do Brasil todo. Olha, as minhas considerações finais para o dia de hoje é para que os síndicos, os conselheiros, os moradores tomem cuidado com a palavra controle. Nem tudo pode ser controlado e nem todos
também ser controlados. Eu acho que é importante pensar nessa questão, porque eu vejo moradores querendo controlar o síndico e o síndico também querendo controlar determinadas ações que não são de sua responsabilidade e não são do seu, muitas vezes, conhecimento. É o mesmo caso da primeira questão que você trouxe, da questão do Muro das Lamentações, né? O síndico, ele não tem obrigação de abraçar tudo, não tem obrigação de controlar tudo. Da mesma forma, os moradores também não têm o direito de também querer controlar o síndico em tudo, controlar parte financeira, controlar as questões gerenciais é uma coisa, controlar a persona do síndico é outra. Então, tomem cuidado com os controles, porque nem todos os controles são de nossa competência. Eu quero agradecer meu amigo Francisco, amiga Vanessa Muniz também aí. É muito maravilhoso esse bate-papo aqui, muito enriquecedor, né? E acho que muitos insights para os síndicos. A mensagem que eu quero deixar final para você, amigo síndico, é o seguinte: quem caminha alcança e quem corre cansa. Então, pense bem, é uma jornada passo a passo, dia após dia, devagarzinho e sempre, tá bom? Pessoal, uma ótima semana, muito obrigado aí, o pessoal da bancada. Vamos fazer um breakzinho, daqui a pouco a gente volta com o nosso programa Passando Régua. Valeu, um abraço, fui! Quando chegar em casa, ficar com você. E bem de tardezinha, o violão, o vinho até anoitecer. Quando a gente ama, uma noite é pouco ver o sol.